Turma, vamos lá, continuando aqui nossas resoluções de questões. Simulado sem questões, Sebrasp, essa é a nossa parte 10. Resolução de questões em Engenharia Civil, professor Kleber Dantas. Estamos direcionando aqui a resolução dessas questões para quem vai fazer a prova do ISS Fortaleza, cuja banca organizadora é o Sebrasp. Essas nossas aulas aqui são para ajudar vocês aí no treinamento das suas questões, para verem se realmente vocês estão preparados para o dia da prova. Vamos tratar aqui nessa aula de hoje do SINAP, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Aí nos baseamos aqui nessa metodologias e conceitos, cálculos e parâmetros. Pegamos aí no site da Caixa o mais atualizado, né? Todos dois aí estão atualizados 2023. Metodologias 2023 e os cálculos e parâmetros 2022. Esse aqui da metodologia já está na 9ª edição. Então vamos aqui para nossas questões. Com relação ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP, julga os itens seguintes. Questão 46. Um orçamento de obras deve apresentar como atributos as seguintes características e propriedades: aproximação, especificidade e temporalidade. Questão 47. Quanto à finalidade, a classificação do orçamento pode ser gerencial, ou contratual, ou pericial. 48. Os custos horários dos equipamentos não contemplam impactos resultantes de paralisação em decorrência de chuvas ou de eventos extraordinários, tais como greves, falta de materiais ou de frentes de serviços, por serem de difícil mensuração para adoção em situação paradigma. Questão 49. As referências do SINAP consideram os custos decorrentes de seguro de sinistros e avarias, assim como aqueles referentes às praças de pedágios. E por último, a questão 50, no caso da mão de obra operativa diurna e noturna, utiliza-se diretamente o preço publicado nos relatórios de insumos do SINAP. Então, turma, deem pause aí, vejam quais dessas questões estão certas ou erradas, que o momento de treinar é agora, caso o possível erro seja agora. Então, vou agora mostrar nosso gabarito. Aí, antes de vocês verem o gabarito, os gabaritos, vejam aí se realmente vocês estão com os conteúdos em dia. Então, o nosso gabarito é esse. As 3 primeiras questões estão certas e as 2 últimas estão erradas. Onde estão esses erros, né? As 3 primeiras certas, a questão 49 dizia: as referências do SINAP consideram os custos decorrentes de seguro de sinistros e avarias, assim como aqueles referentes às praças de pedágio. Então, o correto seria não consideram. E a questão 50, no caso da mão de obra operativa diurna e noturna, utiliza-se diretamente o preço publicado nos relatórios de insumos do SINAP. No caso aí, é da mão de obra operativa diurna, noturna não é o SINAP. Então, vamos aqui. A primeira está certa. Está lá no nosso tópico 1.4.1. São atributos do orçamento. Aí está aí, ó. Aproximação, especificidade e temporalidade. Está aqui como a questão, ó. Um orçamento de obras deve apresentar como atributos as seguintes características e propriedades: aproximação, especificidade e temporalidade. Como foi que eu fiz para lembrar desses 3 pontos? Atributos AT. Então, até, né? Atributos até. Então, tem aí A de aproximação, T de temporalidade e o E de especificidade. Por que, professor? Esses atributos de um orçamento, né? Tá aí, ó, conforme Matos, 2006, um orçamento de obra deve apresentar as seguintes características e propriedades. Então, qual é a finalidade aí do orçamento? Ele deve ser aproximado, né? Ele tem que ter uma boa estimativa. Ele tem que ser específico, né? Porque cada obra, cada região tem suas particularidades. E tem que levar em consideração também o tempo.
Por que o tempo? Porque às vezes a gente tem uma obra, faz um orçamento de uma edificação, de uma residência, mas no decorrer do tempo os preços dos insumos vão mudando, da mão de obra vão mudando, então a gente tem que considerar o tempo também. Então esses daí são conforme matos aí, né? Esses atributos aí principais aí do orçamento. Então, continuando aqui, por que a nossa questão 47 está certa? Quanto à finalidade, a classificação do orçamento pode ser gerencial ou contratual ou pericial, certo? Lá no tópico 1.4.3, classificação de orçamento por finalidade. Então, é bom assim fazer uma leitura, né, aí do SINAPA. Ele possui algumas classificações. Então, quanto à finalidade, tá aí, ó, pode ser gerenciais, contratuais, periciais ou de auditoria. E esses contratuais são subdivididos aí em A e B, né? Contratuais de referência e contratuais executivos. Nossa questão 48 também está correta. Então tá aí conforme a literalidade aí do manual do SINAP aí, no tópico 5.1, aspectos gerais. Os custos horários dos equipamentos não contemplam impactos resultantes de paralisação em decorrência de chuvas ou de eventos extraordinários, tais como greves, falta de materiais ou de frentes de serviço, por serem de difícil mensuração para adoção em situação paradigma. E nossa questão 49 está errada, por quê? Porque dizia, né, ó, as referências do SINAP consideram os custos, aí lá no tópico 5.4, impostos e seguros. As referências do SINAP não consideram custos decorrentes de seguro de sinistro e avarias, assim como aqueles referentes às praças de pedágios. Esses são custos de grande variabilidade e por isso não passíveis de serem mensurados para uma situação paradigma. E por fim, nossa questão 50 está errada por quê? Porque dizia diurno e noturno. E no manual diz, no caso da mão de obra operativa diurna, né, utiliza-se diretamente o preço publicado nos relatórios de insumo do SINAP. Então, no diurno, utiliza-se o SINAP. Na questão aí dizia que o SINAP usava o diurno e o noturno. Não, tá aqui, ó. Tópico 5.10, custo de mão de obra, custo de mão de obra de operação. Então tem aí, ó, o retângulo verde. No caso da mão de obra operativa diurna, apenas diurna, não noturna, utiliza-se diretamente o preço publicado nos relatórios de insumo do SINAP. Agora, para a mão de obra operativa noturna, os custos devem ser baseados nas disposições do artigo 73 do decreto 5452/43, consolidação das leis trabalhistas, aí continua, né? O qual determina que a hora noturna seja computada pelo tempo de 52 minutos e 30 segundos e tenha remuneração superior ao trabalho diurno em pelo menos 20%. Então, espero aí que vocês tenham acertado todas. Para quem está assistindo a sequência das nossas aulas e chegou até essa aula, parabéns. Continuar nesse pique aí, nesse estudo até o dia da prova. Quem puder aí deixar algum comentário, se inscrever e deixar o like, eu agradeço. Obrigado aí.